O meu nome, Cícero Alves dos Santos, mas o que eu sou mais conhecido é o nome de velho, por eu conviver muito com as pessoas idosas, por estar ouvindo as histórias dele, os causos, as lendas. E os meus amigos de infância diziam, parece um velho no meio dos outros. Daí ficou até hoje como o nome oficial mesmo, não só do meu trabalho, mas em todos os momentos, em todos os lugares que eu me encontro, o nome de velho é muito mais forte que o Cícero. Eu quis fazer um trabalho por amor à profissão, um trabalho por inspiração, por respeito ao passado de um povo, por ter uma história da arte esquecida em um estado onde não é valorizada a cultura. Então passei a fazer esse trabalho com esse objetivo. Eu nunca vi ninguém trabalhando de arte, eu nunca vi uma obra de arte. Eu nasci assim, com essa fascinação, não só pelas coisas antigas, mas pelas coisas do universo. Então eu não sabia e nem fazia aquilo para se tornar um artista. Não fazia por uma necessidade que a própria mente mandava. Olha, aqui nós estamos em uma área de reserva ainda do povoado Lagoa dos Porcos, onde nós encontramos essa parte para fazer esse cenário. Então, como era uma região muito supersticiosa com o caso do caipora, que era uma figura que se apresentava dessa forma, com cabelos, com pontas, muitas vezes montada em animais, muitas vezes sem saber o que significava na mentalidade do povo, mas que eles temiam e respeitavam. Então, ela aparece aqui com a mesma história, saindo de uma serva, aonde ela tem ainda hoje o seu ponto muito forte no respeito do sertanejo, que tem a sua crença e que sabe que o caipora ainda existe, principalmente nesse mato, para dar nó na quina de cavalo, para assombrar o caçador. Aqui nós temos a figura de um índio, onde ele aparece nu, como era na realidade. As lágrimas escorrem sobre o seu rosto, e o que nós estamos mostrando nessa figura é que por ele estar só, ele continua pintado para uma luta, para uma guerra, aonde, na verdade, ele pode até ficar todo azul, todo preto, todo branco. Essa luta ele nunca vai conseguir vencer, porque ele se encontra só, ele se encontra deficiente, ele se encontra doente e ele se encontra abandonado. Todos os dias era dia dele, hoje só o dia 19, por uma comemoração em escola que pinta as crianças sem saber o significado e a vida que esse representante brasileiro, o índio, levou dentro das nossas matas, dentro do nosso território. Olha, a inspiração, ela nasce da visão. Então, você chega numa árvore dessa, como eu cheguei aqui, eu vi todo tipo de escultura que eu posso aproveitar numa árvore dessa. Então, só eu olhar, eu já sei o que eu vou fazer e qual a história de cada peça. E quando não existe isso, que você pega um tronco, como a gente chama, fechado, então aí você cria de acordo com a sua inspiração. Então, eu trabalho com esses gêneros diferentes. Eu tanto vejo a obra feita quando ela tem curvas, e quando ela não tem, eu faço as curvas, eu dou a forma que eu interpretar dentro da minha inspiração, da minha imaginação. No meu trabalho eu não tenho problemas porque eu não sou um desmatador, porque eu dou a vida a quem já está morto. Eu não tiro a vida de uma árvore, apenas eu coloco ela para que seja apreciada com as belezas e as curvas que ela tem. Esse tipo de árvore que a gente está vendo aqui, ela tem um nome aqui de barriguda, no sertão. Então, é um tipo de árvore que essa aqui tem mais de 60 anos. Ela não é uma madeira resistente,
Mas por se encontrar numa área de perigo com a rede elétrica, então nós fomos autorizados a amputá-la. Aqui eu tenho uma peça das que são a minha marca, são os meus pensamentos, são a minha forma de interpretação. Aqui eu considero ela com o nome do filósofo. E o filósofo ele está sentado sobre uma pedra. Provavelmente todas as pessoas que veem já sabem que é um livro que está sobre as mãos dele. É um livro que não tem página, que não tem título, que não tem letras, que não tem figuras, mas que ele olha para essa forma de interpretação e quem está vendo diz, está lendo um livro, está com um livro na mão. Então esse livro, na minha opinião, é essa filosofia, é esse dom que a gente tem de passar uma mensagem para os outros sem ter as letras, sem ter o título, sem ter página, sem ser de papel. Eu nunca gostei de ler, porque eu acho o seguinte, que quando você vai ler pensamentos ou interpretação dos outros, não é a coisa sua. É que o outro fez como eu faço a minha peça. Então eles escreviam ali as poesias, como o Castro Alves, como o Tobias Barreto e tantos outros, quando ele dizia Áureo verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do céu se encerra e as promessas divinas de esperança. Então, Castro Alves falando nesta poesia dele, então o que eu estou transmitindo aqui é o que ele disse, é o que ele pensou, é o que ele sentiu. Então eu passo a falar a língua dele, o pensamento dele sem ter os meus pensamentos. Então, geralmente eu não gosto de ler. Se eu tivesse que ler alguma coisa, eu mesmo escrevia para eu ler depois, porque eu não sou de copiar e nem falar a língua que os outros estão falando como o papagaio, sem saber o que eu estou dizendo. Eles são peças feitas a canivete, também a olho nu. São em todos os tamanhos que trabalhamos. Eu vou tirar essa tampa para vocês apreciar como é quem bebe acompanhado e quem bebe solitário. Então aqui tem a mesa, os bêbados, as garrafas, os divertimentos do bilhar, do sinuca e esse homem que não passa de ser um vaqueiro, de ser um pecuarista, onde muitas vezes ele amanhece o dia no seu curral, tirando leite de sua vaca, e quando vai à cidade, ele sempre toma o seu pileque e muitas vezes não sabe nem voltar a casa. Aqui tem uma onça, tem uma pessoa entre uma onça e uma cobra. A cobra está aqui perto do meu dedo, a onça está embaixo e a pessoa no meio. Esse aqui ó, tem uma onça, tem um cara subindo. Isso são peças feitas em palito de fósforo. Essas peças, nesses tamanhos que eu faço, não é assim uma forma de querer competição, para dizer que faço menor ou maior do que os outros. É uma forma de mostrar para os amantes da arte que ela não é medida pelo tamanho e nem pelo peso. A arte é pela sua criatividade, pela sua simplicidade, por a mensagem que você passa, ela pode ter
10 metros e pode ter 1 milímetro. É o seu sentimento, é a sua forma de expressão. Olha, o meu sonho era ser um palhaço. Eu assisti o primeiro circo que instalou-se aqui no sertão em 58. E uma das coisas que me chamou a atenção era a forma do Perna de Pau, que era o palhaço que saía fazendo a divulgação pelas ruas. E ao chegar no circo, eu me encantei com o palhaço de picadeiro. Aquilo me chamava muita atenção, porque o que eu queria, e talvez que ainda quero, era que visse todo mundo rindo, todo mundo feliz. Não que fosse animado por um palhaço, mas sim que tivesse alegria em seu rosto, no seu lado íntimo, de poder transmitir essa alegria sem precisar pintar a cara ou vestir roupas desfiguradas para se tornar engraçada. Na minha profissão como artista, hoje eu tenho a consciência e a certeza que eu faço parte desse elenco como também um palhaço da arte, sem pintar o rosto e sem ter as piadas, mas a arte fala por mim em todos os momentos. Esse espaço aqui, com essas esculturas, eu denominei um universo das artes. Cada peça dessa, ela tem uma história, ela tem uma função, ela tem o seu espaço respeitado pelos outros. Essa figura que vocês estão vendo aqui, nesse universo, ela representa o político da arte. Ele aparece maquiado, com gravatas, com cores, com a cara que não é muito simpática, mas tenta agradar. E quando ele está no meio dos seus eleitores, que é os seus conterrâneos. Quando passa esse período, então nós mostramos o outro lado da história, que é a forma que apresenta no nosso universo. É uma cara totalmente diferente, corrompida, destruída, com cicatrizes, totalmente desfigurado. Esse é o político aqui da arte. O político verdadeiro nosso, não sei se são idênticos. Aqui eu converso com eles, tem vida, tem alegria, tem tristeza. Cada uma peça dessa é uma pessoa, é um filho, é um irmão, é uma família. Essa cena aqui eu denominei o enterro da cultura. Vocês veem que é uma urna pintada com todas as cores e por baixo dela tem uma mala. Nós queremos dizer nessa cena que as pessoas, quando têm cultura, quando têm conhecimento, quando têm saber, é o maior patrimônio que ele tem. Quando ele morre, ele leva. Por isso que essa mala vai significando essa cultura dele. Por trás nós temos uma cena que representa o luto, a viúva. E essa viúva de braços erguidos, mostrando e apelando que não enterre, que não sepulte uma coisa de benefício, de interesse de toda a comunidade, que é a cultura e a inteligência do homem.
Essa peça aqui, ela é uma peça com outro estilo, não é uma escultura feita por mim, é uma escultura feita pela natureza. E o que nós colocamos aqui é o sentimento das árvores como elas são. Então aqui era um cajueiro, na verdura dele ele deu frutos, deu sombra, muitos sonhos de amores, os pássaros faziam ninhos, as crianças vinham em busca do seu fruto, as folhas faziam o seu balhado e hoje a gente percebe que aqueles que se desfrutaram dele, que vê ele simplesmente como uma coisa morta que está se acabando aos poucos e que na verdade não é nem reconhecido e nem lembrado da sua sombra e dos seus frutos. Então aqui fica ele exposto sob o tempo e sob o sol. Creio eu também que os seres humanos, que nós também somos assim. Enquanto produzimos, nós temos apoio e temos sentido. Depois que passa para a morte, então vira pó, como ele está virando aqui e como nós também vamos virar. Ninguém é eterno. Então aqui morre peça, se acaba a peça e nasce peça. Então enquanto tem uma se deteriorando, está se acabando, está ficando velhinha, como a gente chama, eu estou chegando todos os dias, todas as semanas com novas peças para ir substituindo. Não substitui a peça, mas coloca no elenco uma família que morre e que nasce também.